Agora são 7h42. A Câmara Federal rejeita destaques e aprova a reforma da Previdência em segundo turno. E agora o texto vai para o Senado. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Rodrigo Ávila, ele é economista da Auditoria Cidadã da Diva. Olá, Rodrigo, bom dia. Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Obrigada por você ter atendido o nosso pedido. Rodrigo, bom, e agora, hein? Como é que você viu? Nenhum destaque, né? Foi aprovado, tudo rejeitado. Tá difícil, hein, essa luta aí em relação à reforma da Previdência, que na realidade a gente tem comentado bastante, né, que não é reforma, é deforma, é destruição, é o fim da Previdência Social aqui no Brasil. Como é que você analisa, enfim, este momento que a gente está vivendo, essa rejeição dos destaques? Seria muito importante, né, que pelo menos alguns destaques fossem aprovados, né, Rodrigo? Diante desse grande apoio na grande É. imprensa, as grandes somas de dinheiro, né, envolvidas na votação, né, quanto que cada deputado levou em emendas parlamentares, né, para aprovar isso, né, como divulgado pela própria grande imprensa, né, é claro que nós vemos que há uma grande mobilização do poder econômico para se aprovar isso, né? E aí, claramente, diante disso, muitos parlamentares escolheram tirar 1 trilhão dos aposentados nos próximos 10 anos e continuar gastando, por exemplo, 1 trilhão com remuneração de sobra de caixa de banco, né, que é uma parte da dívida interna, né, da chamada dívida interna, que deveria ser submetida a uma auditoria, mas que não é, infelizmente, né? Então, né, apesar de se dizer, né, no grande discurso, né, dominante, né, de que a Previdência é o grande vilão das contas públicas, na verdade, uma soma muito maior de recursos, né, é destinado para juros e amortizações de uma dívida pública que beneficia setores muito ricos, como grandes bancos e investidores, né? E, por exemplo, nos últimos 10 anos, levou também 1 trilhão só em remuneração de sobra de caixa dos bancos, que é uma forma de dívida interna chamada operações compromissadas, né, que apesar do nome complexo, na verdade significa tirar dinheiro do povo e encher o bolso dos banqueiros, né, vamos falar o bom português, né, e em vez disso, né, em vez de acabar com isso, de auditar a dívida, de realmente tapar o verdadeiro ralo do orçamento, né, preferem tirar 1 trilhão dos mais pobres, principalmente, né, por meio da retirada escandalosa do abono salarial para milhões de trabalhadores, reduzindo o valor das aposentadorias, aumentando a idade, o tempo de contribuição, ou seja, tudo isso é uma questão política, né? Muitos dizem que é uma questão técnica, que a Previdência seria deficitária, quando na verdade ela gerou um superávit de 1 trilhão, né? A Seguridade Social de 2005 a 2016, né? Então, tudo isso é questão política. Obviamente que quem tem espaço na grande mídia vai ficar dizendo que a Previdência é deficitária, que não sei o que e tal, quando na verdade a Seguridade Social, onde se insere a Previdência Social, teve um superávit de 1 trilhão, né, nas últimas décadas. Então, é importante sempre colocar, né, a não necessidade dessa reforma que foi colocada, porque vai tirar mais dinheiro, né, dos mais pobres, para quê? Para viabilizar mais dinheiro para os muito ricos, que são principalmente os beneficiários de uma dívida pública nunca auditada pela sociedade civil. Exato. Eu estava vendo aqui, gente, dias atrás, né, já trouxe essa notícia, os meios de comunicação também já divulgaram, os subsídios, né, em relação aos agrotóxicos. O defensor público Marcelo Novaes, né, fez um estudo dizendo que realmente esses subsídios podem superar os 14 bilhões de reais por ano. Quer dizer, mais um dinheiro aí que poderia também entrar para os cofres, né, da União e acaba não entrando, não é isso? E vamos acrescentar mais aí, Inclusive, né, Glauco. Marilu, É. Rodrigo, a gente teve aí na comissão especial que analisou
a proposta de reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, ali a inserção de um ponto que acabava com a anistia, ali, com a isenção que existe em relação ao agronegócio exportador, que passaria a contribuir com a Previdência, e depois esse ponto foi retirado também na calada da noite e não voltou mais. Ou seja, é de fato uma opção por taxar os mais pobres e livrar os mais ricos, justamente contrário do que a propaganda do governo diz. Exatamente, a questão tributária, né, ela não foi colocada na reforma da Previdência, ou seja, os setores muito ricos continuam com seus privilégios tributários, como esses que vocês colocaram. Tem também, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição e nunca foi regulamentado. Tem a tributação sobre lucros e dividendos, todo lugar do mundo é tributado, aqui no Brasil não é. E aí, se a gente vê, por exemplo, se a gente tributasse esses setores muito ricos, né, não estou falando aqui de classe média, estou falando de tributar fortuna acima de 20 milhões e rendimentos acima, lucros acima de 360 mil por mês, né? Se a gente considera isso, a gente poderia ter receitas aí, por exemplo, de 100 bilhões por ano, né, o que seria exatamente o que o governo quer tirar dos aposentados, né, nos próximos 10 anos. Então, tudo é uma questão política, né, de quem vai pagar a conta, né, e os que continuarão sendo prejudicados, que no caso são os trabalhadores e aposentados, que pagam 27,5% de imposto de renda, né, 27,5% na tabela progressiva, enquanto, por exemplo, rentistas estrangeiros, né, banqueiros e investidores estrangeiros que mandam seu dinheiro para cá para lucrar às nossas custas, na dívida interna entre aspas, né? Porque eles botam dinheiro aqui, lucram muito e remete o dinheiro para o exterior, e esse dinheiro não paga imposto de renda, ou seja, o cara pode lucrar 1 bilhão, 2 bilhões com a dívida interna, né? O estrangeiro, né? Ele lucra isso e não paga nada de imposto de renda, ou seja, tudo é uma questão política, não existe uma análise supostamente técnica, como costumam dizer, que a Previdência está quebrada. Isso não existe, né? O que existe, na verdade, é que nas últimas décadas a Seguridade Social foi amplamente superavitária e que, infelizmente, agora, mais uma vez, né, se utiliza do argumento equivocado para tentar, na verdade, o que eles querem? Eles querem tirar mais dinheiro, meter a mão, né, no maior programa social que existe hoje, que é a Previdência Social, porque é ali que eles querem pegar mais dinheiro para pagar uma dívida pública nunca antes auditada nesse país. Inclusive, a auditoria da dívida foi aprovada por 3 vezes, né, pelo Congresso Nacional e foi vetada todas as 3 vezes pelos últimos presidentes. Então, isso aí nada mais é do que uma prova de que essa auditoria deve ser realizada. Quem não deve, não teme. Exato. Então, Rodrigo, a gente tem aqui na nossa equipe o Glauco Faria, que é um especialista também nessa área da Previdência. Recentemente ele fez uma entrevista com o senador Alejandro Guillier, chileno, e a gente já teve a oportunidade de ver pelo menos um trecho. Depois já vou passar aqui pro Glauco, que ele que fez a entrevista, e a gente vai exibir essa entrevista brevemente. Já estamos na finalização aqui da tradução, e ele toca num ponto bastante interessante, que é a questão dos militares lá no Chile, né? Diz que o Pinochet, ele diz o seguinte: na época, né, quando foi feita a reforma da Previdência lá, pode fazer, mas deixem de fora os militares. Os militares permanecem com o mesmo regime, não é isso? E é o que está acontecendo mais ou menos aqui no Brasil. Eu queria que o Glauco também acrescentasse aqui, porque ele que fez a entrevista com o senador, que está fantástica, que a gente vai apresentar em breve. Isso, Marilu, Rodrigo, o senador que foi candidato a presidente, né, perdeu para o Sebastião Pinheira no segundo turno, era o candidato da então presidenta Michelle Bachelet. Ele foi, na verdade, ele contava a história da implantação do modelo de capitalização da Previdência no Chile. E, na verdade, ele fazia um questionamento, inclusive, né, em relação a isso que a Marilu falou, de deixar os militares de fora, que é um questionamento que se fez aqui no Brasil. Se é tão bom assim, se é tão boa a reforma, por que os militares não querem entrar? Por que tem segmentos que não querem entrar nessa reforma da Previdência? E essa questão da capitalização, que ele inclusive disse, né, o Chile está discutindo hoje justamente uma transição talvez para um modelo de sistema de repartição
como que existe no Brasil, porque seria muito mais justo. Lá a maioria dos pensionistas, né, como eles chamam, recebe menos de um salário mínimo. Então, Rodrigo, isso é uma questão, inclusive a capitalização, a implantação desse sistema não está afastada, né, porque o Congresso pode voltar a discutir isso depois da reforma da Previdência. Então seria mais lesivo ainda ao trabalhador brasileiro a implantação do modelo como esse. Exatamente. Apesar de ter sido retirado na tramitação da proposta, principalmente por conta da pressão social, né? Houve um grande seminário lá na comissão especial, que nós tivemos, inclusive, a participação da nossa coordenadora, Maria Lúcia Fatorelli, nesse seminário, na comissão especial da reforma da Previdência, onde participaram o relator e vários integrantes da comissão. Essa proposta foi retirada da PEC 6, né? E aí, em plenário, acabou ficando de fora por conta dessa pressão social. Mas ontem, o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já afirmou a alguns jornais que vai tentar reintroduzir essa capitalização na chamada PEC paralela. O que seria isso, né? Seria uma outra PEC, né? Uma outra proposta de emenda à Constituição que se iniciaria no Senado, né, e tentaria reincluir, né, essa proposta, que seria o quê? Seria destinar as contribuições previdenciárias não mais para os atuais aposentados, como é hoje, mas para os bancos, né, que prometeriam que daqui 20, 30 anos esse recurso iria render e iria gerar aposentadorias boas e tal, o que o Chile demonstrou que não é verdade, né, principalmente por conta da grande informalidade que existe no Brasil e, né, as pessoas não conseguiriam contribuir suficientemente e também os bancos não teriam nenhuma obrigação de garantir essa aposentadoria, até porque o sistema seria o chamado contribuição definida, né? Ou seja, você sabe quanto você contribui, mas você não sabe quanto você vai receber, né? Obviamente que ficaria à mercê do mercado financeiro, onde os bancos mandam e sabem a hora de tirar e colocar o dinheiro, e obviamente os micos ficariam, as aplicações micos, né, ficariam com os aposentados, como já ocorreu antes. Então, é preciso ficar alerta para que essa proposta não seja reintroduzida aí numa eventual PEC paralela, né? Exato. Rodrigo, a academia, né, enfim, vários professores de diversas universidades aí lutam, né, para divulgar a verdade, né, e não tem espaço nos meios de comunicação tradicionais. A Globo, por exemplo, que, enfim, coloca sempre a mesma versão, enfim, que realmente depois da reforma da Previdência, assim, agora sim, a economia vai começar a andar, vai melhorar, tarará, né? E ele lançou aqui também o livro dele, Previdência, o Debate Desonesto, e ele diz assim, ainda há tempo da gente lutar. Então está disponível, inclusive, na internet o livro dele, Previdência, o Debate Desonesto. Vocês também estão numa luta incessante, né? Você, a Fatorelli. Só que como chegar, né, nas pessoas? Você acha que vai ter o tempo hábil para informar todo mundo sobre essas verdades que vocês estão dizendo que não tem um espaço na mídia tradicional? Exatamente. Agora é importante a gente colocar exatamente o que a grande mídia não mostra, né? O que essa reforma vai representar para cada um, né? Cada pessoa, por exemplo, vai ter que trabalhar 40 anos para não ter desconto na média do valor da aposentadoria, né? Aumento na idade, aumento no tempo de contribuição, as pensões, por exemplo, vão ser reduzidas em até 40%, né? O que é um grande prejuízo. A perda do abono salarial para pessoas que ganham até cerca de R$ 1.300, pessoas que ganham acima disso vão perder, no caso, o abono, ou seja, tudo isso são milhões de trabalhadores que vão ter esse prejuízo, ou seja, é muito importante, atinge a maior parte da população. E agora é o seguinte, não são mais dezenas de deputados que nós vamos ter que conversar. Agora são 3 senadores por estado. Está na hora de concentrar as forças exatamente em 3 pessoas por estado. Ir nos eventos desses senadores, ir no aeroporto, fazer pressão. Ou seja, agora é 3 por estado. Ou seja, a pressão pode ser muito maior. E eu acredito que é possível, sim, barrar essa reforma.
É boa essa estratégia, Rodrigo. É isso mesmo. Já fica mais fácil, né? Como você falou, são 3 senadores, né, por estado, então já dá para concentrar, né? Enfim, fazer manifestações com esse foco nesses 3 senadores por estado. A gente agradece aqui a sua participação, essa sua análise, seu empenho, né, em tentar realmente barrar essa reforma da Previdência que vai ser realmente uma catástrofe para a população brasileira que está desinformada, né, Rodrigo? Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês mais uma vez pelo espaço. Eu deixo aí a nossa página, auditoriacidadã.org.br. Quem quiser se aprofundar, mostrar que a Previdência não é a vilã dos gastos públicos, e sim a dívida pública. Valeu mais uma vez aí pelo espaço. Valeu, Rodrigo. Abraço. Falamos aqui com o Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida.